Olá, boa noite. Mais uma live aqui pela Resportes, né, das nossas terças, nossos encontros de terça-feira. Deixa eu só ver aqui. Eles estão me pedindo aqui outra coisa, eu não tô entendendo nada do que o Instagram tá me mandando fazer aqui. O pessoal tá chegando. E eu não sei o que ele passou aqui, mas tudo bem. Sejam todas bem-vindas. Consegui tirar aqui. Muito bem. O pessoal tá chegando. Ah, Rose! Rose, nem vou falar da sua flacidez hoje, porque foi na terça passada a aula sobre flacidez. Gente, essas meninas são umas figuras. Ontem a gente teve aula lá na Resportes, né? Tivemos curso presencial de taping, aplicada estética e pós-operatório. E a Rose foi uma das alunas. A gente deu bastante risada aí com a parceria dela com a Carla, com a outra aluna. Falando aí de flacidez, falamos bastante. Abafa o caso, Rose, nem vamos entrar em detalhes, deixa só o pessoal curioso. Mas obrigada por ter vindo hoje de novo, né, por ter gostado. E vamos falar hoje, nosso tema é sobre taping no transoperatório, né? Muita gente pergunta bastante sobre isso, então você que está chegando agora, que tem aí amigos, conhecidos que tem dúvidas sobre esse tema, né, que se interessam por esse tema, a gente vai ter uma breve conversa aí, mas que dá pra gente já esclarecer, abrir a mente aí para alguns pontos, né, que eu vim discutir com vocês. E então já chama aí para nossa live e vão mandando aí as perguntas de vocês, que aí eu vou tentando responder aí nesse período nosso. Obrigada, Rô. Turma boa ontem, né? Então, quando a turma é boa, a gente consegue fluir melhor, né? Todo o ensinamento. Então, isso é reflexo aí de ambas as partes. Muito obrigada. Bom, afinal, o que é o transoperatório? O que é esse período, né? Que tanto se fala. Algumas pessoas falam como período intraoperatório, né? Então, a nomenclatura ainda não é muito bem ajustada, existem várias possibilidades, né? O intraoperatório, eu particularmente não gosto de usar muito, porque intraoperatório parece que é dentro da operação. E a gente não intervém enquanto o médico não termina, né? Então, a partir do momento que o médico terminou todo o processo da cirurgia, finalizou tudo, que ele ia liberar essa paciente para pro quarto, né, e tudo mais, aí nesse momento, ainda antes dela sair do centro cirúrgico, o médico autoriza que o profissional entre para fazer ali um primeiro atendimento, né? Então, por isso que eu gosto mais de trabalhar com a terminologia transoperatório do que intraoperatório, mas seja intra ou seja transoperatório, ambas estão falando desse momento em que um profissional que trabalha na área do pós-operatório vai ser convidado pelo médico, autorizado pelo mesmo, a entrar com abordagens ainda dentro do centro cirúrgico, enquanto o paciente ainda está sob efeito de anestesia, né, no centro cirúrgico, para que, principalmente, o principal objetivo que a gente observa é a colocação do taping nesse momento. Então, a gente sabe que a prática do transoperatório, de certa forma, ela não era tão frequente, mas ela, de certa forma, é mais antiga. Já tinha muitos casos, há muitos anos, que alguns médicos solicitavam que os profissionais entrassem dentro do centro cirúrgico, às vezes antes da cirurgia, para fazer uma aplicação, por exemplo, de ultrassom, né? E aí ele achava que dessa maneira favorecia um pouquinho de fluidificação da gordura, por exemplo, para a lipoaspiração. Aí, posteriormente, vieram técnicas como mecanismos, né, que já trabalham isso. Então, existem cânulas com ultrassom na ponta que já fazem esse processo, né?
tem as cânulas vibratórias, a gente tem hoje vários outros recursos que também favorecem isso, o próprio laser, né, que é a lipolaser, enfim. Hoje já tem mais tecnologias, então essa prática ela meio que ficou de lado, né, de utilizar o ultrassom ali antes da cirurgia, mas já era uma prática aí que a gente encontrava o profissional dentro do centro cirúrgico, né. Aí, depois com o tempo, eles começaram, alguns médicos, mas ainda eram poucos, permitiam também que o profissional entrasse e já começasse, por exemplo, uma drenagem logo em seguida da cirurgia. Então, a gente via em alguns casos o médico autorizando que esse profissional que ia atender o pós-operatório, ele viesse ainda dentro do centro cirúrgico e com o paciente ainda sob efeito da anestesia, começasse ali um processo, um tratamento com uma drenagem manual, por exemplo, né? Muitos deles às vezes falavam para fazer isso até mesmo antes de dar os pontos para fechar, por exemplo, os orifícios onde a cânula de lipoaspiração entrou para poder fazer essa remoção de gordura, então já facilitava ali para eliminar o excesso de líquido. A gente sabe que alguns médicos fazem isso, alguns pediam para esse profissional fazer, então não é algo muito novo. O que é novo, na verdade, foi a colocação do taping nesse período e que virou um boom, né? Diferente dessas outras práticas que eram alguns casos só que a gente observava. No caso do taping, quando ele começou a ser instituído nesse período, virou assim uma procura muito grande, né? E aí a gente para pensar, né? Oi, Tatá, um beijo, meu amor. E a gente para pensar, quando a gente fala do uso do taping, né? Muita gente ainda tem dúvidas com relação a essa técnica, se ela realmente tem um diferencial ou não. Mas aí, pelo fato da gente observar que hoje os médicos estão abrindo esse espaço para que o profissional entre com essa técnica dentro ainda do centro cirúrgico, significa que eles também estão convencidos que essa técnica funciona, que isso gera um benefício para esse paciente, porque senão ele não ia liberar para que o profissional entrasse nesse momento. A gente sabe que muitos médicos, eles têm, os médicos responsáveis, né, e que a grande maioria, a gente sabe que eles têm uma preocupação muito grande com esse paciente, com esse pós-operatório. Por isso que às vezes o pessoal encrenca, né, de o médico não liberou para fazer o pós-operatório, que chato, não sei o quê. Mas os médicos às vezes têm receio, se a experiência deles não foi boa, né, em pacientes anteriores, às vezes com determinado profissional, ele vai ter um certo receio de liberar em alguns tipos de cirurgia, com medo que aquilo acabe prejudicando de alguma maneira. A gente sabe que quem já atua com pós-operatório sabe que a maioria das pessoas respondem muito bem nesse momento quando a gente entra com abordagens precoces. E aí, nessa ideia de abordagem precoce, é que foi surgindo essa ideia de colocar ainda dentro do centro cirúrgico, né, esse taping, e aí então começar a observar, e a observação desse tipo de abordagem foi que prevenia-se bastante edema, equimoses e até mesmo fibroses. Com isso, acabou sendo difundido. Então, muitos médicos começaram a indicar para os próprios colegas que tivessem essa prática, né? Pelo menos em alguns tipos de cirurgias, né? E aí, a gente observa, então, que vem crescendo, né, bastante essa procura. Aí mesmo pela Resportes, nos cursos presenciais, toda a turma, a gente sempre pergunta, né, para conhecer o nosso aluno também, conhecer a necessidade desse aluno, toda a turma a gente busca entender um pouquinho o porquê que ele buscou o nosso curso, porquê que ele está ali procurando essa técnica, e muitos relatam que o médico está pedindo, né? A gente observa também que o paciente pede
Então é algo que o próprio paciente já está falando, né? Ah, eu quero fazer. Você atende, você coloca aquelas fitinhas, né? Então o paciente já está cobrando, mas muitos também relatam que o médico, inclusive a gente tem casos de alunas que vieram buscar o curso porque perderam oportunidades de emprego devido a não ter uma técnica atualizada no mercado, como é a técnica de taping. Então, a gente vê que para que a gente consiga muitas vezes se manter como um profissional de referência no mercado, nós precisamos estar sempre atualizados. A gente precisa estar sempre inteirado de tudo que tem de novidade, né? Obviamente com embasamento científico, então eu preciso entender se essa técnica ela realmente vai me contemplar com resultados positivos. E para que eu possa ter isso, obviamente que eu preciso compreender muito bem tudo o que está acontecendo. Então, se eu pretendo trabalhar nessa área, por exemplo, de pós-operatório, eu preciso compreender muito bem sobre o processo cirúrgico. Preciso entender que tipo de cirurgia que está sendo feita nessa paciente, né? Para isso, eu preciso lembrar muito bem da anatomia, a fisiologia dos sistemas, né? Do organismo. Porque se eu consigo trabalhar, fazer uma analogia entre anatomia e fisiologia e o que está acontecendo naquele momento em que o paciente é submetido por uma cirurgia, né, por algum tipo de cirurgia, eu consigo compreender o que me espera lá na frente, né? O que eu vou esperar encontrar com esse paciente. Então esse ponto é extremamente importante, né? A gente pensar que eu preciso ter um bom domínio da anatomia e fisiologia normal. Quem trabalha com pós-operatório, que não compreende bem reparo tecidual, não consegue contemplar os melhores resultados, muitas vezes, com suas clientes, né? E a gente não tá falando de uma, duas, a gente tá falando num contexto geral. Para que eu consiga entender tudo o que está acontecendo e ofertar o melhor tipo de tratamento, eu preciso ter um domínio muito grande aí sobre todo o processo de reparação tecidual. Porque aí eu tenho fases que acontecem nesse momento e que a partir do momento que eu vejo que era para ela estar numa fase já de remodelamento e tá com processo inflamatório, já me acende uma luz de eu começar a ficar alerta, conversar com o médico, né? Então tudo isso a gente precisa compreender para que a gente consiga direcionar os nossos tratamentos da melhor maneira possível. Não optar por um tratamento que não seja interessante naquele momento e optar por técnicas em que eu possa fazer e que vão gerar benefícios naquele contexto todo, né? E quando a gente fala de técnicas atualizadas, essa técnica de taping é uma das mais atualizadas. Quando a gente fala em atualização, é por quê? Porque saem artigos científicos constantemente. Ainda não são, a grande maioria, voltados à área de estética, nem mesmo de pós-operatório, realmente não. Mas ainda assim a gente consegue fazer uma analogia. Quando a gente tem raciocínio clínico sobre tudo que está acontecendo naquele paciente, a gente consegue desenvolver, então, qual é o melhor tipo de tratamento, qual é o momento ideal de eu entrar com determinadas abordagens. Então, esse ponto é o que faz o diferencial, de certa forma, né, de um atendimento. Então, o diferencial desse profissional que vai fazer um atendimento nesse momento de pós-operatório é justamente o quanto ele tem de domínio da anatomia, fisiologia, né, do tipo de cirurgia que foi feita e das técnicas que ele escolhe fazer como recurso, né? Então a gente tem recursos diversos, nós temos recursos manuais, então tem as terapias manuais, as massagens, enfim. Nós temos a questão de recursos eletrofísicos, né? Então temos muitos equipamentos e eu sempre falo aqui para vocês, né? A fotobiomodulação, por exemplo, né? O uso de LED, laser de baixa intensidade, eles são
equipamentos-chave, assim, que a gente, com certeza, quem está investindo para atender bastante nessa área de pós-operatório tem que se programar para ter esse tipo de recurso, porque ele faz um diferencial absurdo nos nossos atendimentos, né? E a gente fala também de outros tipos de recurso, como esse que a gente vem colocando aí para vocês, né? Então, como que a gente pensa aí nesse momento de abordagem desse transoperatório? Eu costumo falar para as meninas, muita gente ainda fala, né? Eu tenho muita dificuldade, eu não consigo entrar para fazer essa parceria com o médico para que eu consiga entrar no centro cirúrgico para fazer essa aplicação. Eu costumo falar, não tem tanto problema a partir do momento que você consiga ter um contato com o médico para que você consiga ter a liberação mais precoce possível. Porque é interessante, realmente, os estudos têm mostrado, já tem artigos nacionais mostrando o uso do taping no transoperatório como um recurso diferenciado que realmente dá benefícios. Isso é legal. Mas o que a gente percebe? Que muitas pessoas que não estão fazendo aplicação do taping no transoperatório, mas que o médico libera o atendimento pós-operatório de forma precoce, no primeiro, no segundo, no terceiro dia pós-operatório, elas estão tendo benefícios muito semelhantes em termos de ter um controle maior sobre o edema, de muitas vezes evitar as equimoses, né, que são aqueles roxos, muitas vezes evitar fibroses também em cirurgias que a gente já imagina que vai ter, por exemplo, a lipoaspiração, né? A gente sabe que lipo em algumas regiões, principalmente áreas de flancos, é muito comum aparecer fibrose e a gente tem percebido que mesmo as pessoas que não tiveram taping colocado no período transoperatório, mas que iniciaram nos primeiros dias pós-operatórios, né, primeiro e segundo dia, e que o profissional já conseguiu entrar com o taping, tem resultados semelhantes. Então, é legal, a proposta está sendo boa? Sim, está sendo, mas a gente ainda não teve nenhuma pesquisa mostrando pra gente que se eu colocar no transoperatório, ou seja, logo em seguida que acabou a cirurgia dentro do centro cirúrgico, ou se eu colocar 24 horas depois, 48 horas depois, será que eu não tenho o mesmo benefício? A gente não sabe, porque não existe ainda nenhum artigo mostrando isso pra gente. Então, atualmente a gente vê que tem bastante benefício por esses pacientes que estão colocando no transoperatório. Mas a gente também vê benefício nos pacientes que entram de forma precoce. Então, quanto mais cedo entrar, melhor. Mas a gente também não pode deixar de lembrar, né, de que os pacientes antigamente vinham pra gente com 7 dias, com 10 dias, com 15 dias pós-operatório. Muitos médicos liberavam só depois de 15 dias. Quem atua bastante tempo com pós-operatório sabe que não tínhamos acesso nesse início tão precoce. E a gente conseguia dar bons resultados, não conseguia? A gente conseguia controlar esse edema, a gente conseguia fazer uma absorção mais rápida dessa equimose, desses roxos, a gente conseguia ter uma melhora, muitas vezes prevenir ou até evitar uma fibrose ou tratar as fibroses que apareciam. Então, é importante a gente entender que novas técnicas, novas tecnologias, novos meios da gente atender o paciente vão surgir sempre e a gente tem que sempre buscar onde tem comprovações científicas, onde a gente está vendo que a prática clínica tem demonstrado realmente benefícios, para que a gente, óbvio, se atualize, para que a gente esteja sempre atualizado, buscando, né, uma qualificação e para que eu possa ter o quê? Para atender esse paciente? Para que eu possa ter segurança. Esse é um ponto extremamente importante. Quando eu vou atender o meu paciente, por que ele confia em mim? Porque eu demonstro segurança naquilo que eu vou ofertar para ele. Então esse é um ponto extremamente importante que a gente precisa sempre lembrar. Eu vou começar a trabalhar com uma técnica, se eu estou insegura, eu não ofereço essa técnica ainda para o meu paciente. Eu vou treinar mais. Eu começo a treinar em casa, treino com conhecidos, convido alguém
para eu poder praticar e ser minha modelo, mas eu vou começar a ofertar aquele tratamento para os meus pacientes quando eu tenho segurança de que eu estou aplicando da maneira correta e de que eu sei que vai dar benefícios e não vai levar malefícios para ele. Então esse é um ponto importante. Muita gente às vezes fica inseguro de como atender e aí depois às vezes acaba perdendo o cliente. Por quê? Porque demonstrou essa insegurança para esse cliente, para esse paciente. E o paciente, principalmente pós-operatório, tá cheio de dor, cheio de dúvidas, né? Então ele cria muita expectativa em cima daquela cirurgia, né? Então, como que a gente lida com essa expectativa aí do seu cliente, do paciente, né? Que vai fazer um tipo de atendimento desse, né? Muitas vezes ele investe em tratamento nesse tipo de recurso, né? No atendimento transoperatório, e ele tá com uma expectativa de que ele, depois que tirar o taping, vai estar perfeito, não precisa de mais nada. E a gente sabe que não é bem assim, dependendo da cirurgia, a pessoa ainda vai precisar de alguns atendimentos. Mas, de fato, a gente tem percebido que as pessoas que entram com essa técnica, né, de forma mais precoce, elas normalmente precisam de um tempo menor de pós-operatório, né, dos demais recursos. Então, muitas vezes não precisa de tantas sessões como o pessoal tem feito. Muitas vezes os pacientes me procuram, né, para querer fazer atendimento pós-operatório e tudo mais, aí fala, quantas sessões? Umas 20 sessões eu vou precisar fazer? Já fecho 20 porque falaram que é por aí que vai precisar. Eu falo, não, calma, eu nunca fecho isso tudo de sessões, porque muitas vezes pode ser que tem paciente que vai precisar, pode, mas muitas vezes com até 10 sessões a gente consegue dar uma boa autonomia para esse paciente. E aí depois ele continua muitas vezes para tratar uma complicação, foi um pontinho que inflamou, que a gente ainda vai ter que ter um cuidado a mais, uma cicatriz que ainda tá escura, que aí a gente vai entrar com meios para clarear ela. Mas a necessidade do pós-operatório em si, muitas vezes ela não tem essa necessidade para tantos dias, para tantas sessões como o pessoal estava acompanhando aí, muita gente estava falando, né? Então a gente percebe que o uso, né, desse taping acaba sendo um diferencial nesse tratamento, justamente porque além de todos os benefícios de alívio de dor, de ajuda na questão do edema, né, e tudo mais, ele acaba ajudando para que esse paciente não precise de tantas sessões como se precisava antigamente, né? Salvo exceções, falo de novo, né? Então, cada organismo age de uma forma. A gente não pode em nenhum momento esquecer da individualidade de cada ser humano. Então, o meu organismo vai responder de uma forma, o organismo da Tamires, que estava aí, vai responder de outra, da Rose, outra aluna que está chegando aí. Cada um responde de uma maneira. Por quê? Porque a gente tem metabolismos diferentes, né? A gente tem alimentações diferentes, hábitos de vida diferentes. Então, cada organismo responde de uma maneira. Então, eu não posso esperar que todo mundo responda da mesma forma. Mas a grande maioria dos pacientes, quando a gente consegue entrar com um tratamento, né, de taping de forma mais precoce, seja no transoperatório ou nos primeiros dias pós-operatórios, a gente observa que tem uma redução aí da necessidade de sessões, né, pós-operatórias. A gente tem uma aceleração aí dessa recuperação desse paciente. Então isso mostra pra gente que é um recurso realmente que veio para ficar. É um recurso que a cada ano ele vem demonstrando mais os seus benefícios, né? A gente vem acompanhando pesquisas que mostram pra gente, né, a real atuação dele, como que ele age nos tecidos, o que que ele faz, o que que ele proporciona, confirmando o que a prática clínica nos mostra, né? E
possivelmente é um recurso que vai ficar, que a gente vai ter aí por muito tempo, justamente por conta de todos esses benefícios que a gente tem observado. Acho que a gente só não precisa ficar no desespero de que só quem coloca no transoperatório é que vai ter benefício e quem coloca no pós não vai ter, né? Então a gente, quando sabe avaliar muito bem esse paciente, né, o que ele está apresentando, a gente sempre tem possibilidades de gerar benefícios, né? Então eu tenho que lidar com aquilo que eu tenho em mãos. Se ele chegou para mim com 10 dias de pós-operatório, então eu vou ver o que é que ele está apresentando de sintomatologia e vou ver quais os recursos que eu tenho para tratar essa sintomatologia que está aparecendo. Então é isso que a gente tem que focar bastante. Mas, de fato, quanto mais recursos em mãos a gente tem, mais possibilidades de sucesso a gente vai ter também. Certo? Por hoje, deu nosso recadinho. Se tiverem alguma dúvida, aproveitem. Muito obrigada a todos que participaram, que estão chegando aí. Essa live fica gravada, então depois vocês podem acompanhar. E terça que vem nós estaremos de novo aqui para mais um bate-papo, né? Super informativo, com bastante conteúdo, mas de uma forma rápida, leve, para a gente poder adquirir informação aí de uma forma bem prazerosa. Obrigada de novo a todos pela companhia. Obrigada, Lari. Beijo, beijo.